Olá, meu querido e minha querida, seja muito bem-vindo para mais um estudo bíblico aqui da Melk Pomerode. Quero te convidar para conhecer o nosso canal, pausa esse vídeo e dá uma olhada em todo o conteúdo que a gente já tem colocado lá. A gente já apresentou Lucas, Reis e tem inúmeros vídeos que com certeza vão ser muito bons para você, então aproveita e venha conhecer esse conteúdo. Mas agora vamos ao que interessa, né? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico de Lucas, ainda no capítulo 12, né? A gente está vendo o capítulo 12 de Lucas bem detalhadamente. E hoje nós vamos ler a parte de Lucas 12, dos versículos 49 até 59. Agora pausa o teu vídeo, bem lindo, e leia a tua Bíblia. Pega a tua Bíblia, abre em Lucas 49 a 59 e depois que você lê, você dá play no vídeo de novo para a gente continuar conversando sobre ele. Então agora que você já leu o seu texto, a gente pode conversar um pouco sobre esse texto que parece um pouco complicado, mas na verdade nem é tanto. Esse texto bíblico é Jesus falando para a gente a respeito do final dos tempos, dos grandes sinais. E olha, bem sinceramente, para quem passou e ainda está vivendo uma pandemia mundial, é chocante ler esse texto, porque a gente consegue colocar ele e se sentir mais próximo a ele, né? Nesse texto a gente vê alguns detalhes muito interessantes, muito mesmo. Por exemplo, ali nos versículos 49 e 50, a gente vê Jesus falando sobre o servo vigilante, o servo que vigia. Eu já ouvi algumas piadas a respeito disso e eu acho muito importante retomar esse assunto. Vigiar, cuidar, se preparar, não significa ficar olhando para a vida do irmão. Não significa olhar para a vida dos outros, para ver se o outro está se comportando bem, se o outro fulaninho lá está fazendo tudo certo, se o ciclano está se comportando como alguém digno de Jesus, digno de fazer parte do reino de Deus. Aqui, Jesus está falando comigo e contigo. É pessoal o negócio aqui. Jesus, quando ele dá o exemplo do servo fiel, ele quer nos mostrar a necessidade de que eu e você nunca esqueçamos qual é o seu lugar na nossa vida, de que Jesus Cristo tem a prioridade. A questão do final dos tempos, às vezes ela é um pouco complicada de conversar, porque vem a pergunta, nossa, mas já faz mais de 2000 anos que Jesus está falando que vai voltar e ele ainda não voltou. E Paulo esperava, e a igreja primitiva esperava, e já teve tanta gente dando alguns chutes sobre quando ia acontecer o final dos tempos, quando Jesus ia voltar, e até agora nada, né? A gente começa a se tornar um pouco incrédulo, mas fique alerta. Não deixe esse sentimento de, deixa para mais tarde, talvez nem aconteça enquanto eu vivo, e tantas coisas que vêm à nossa mente. Toma cuidado para esses pensamentos não te dominarem. Porque Jesus ele fala claramente de alguns sinais. E quando Jesus fala dos sinais dele, a gente precisa ficar de olho aberto. Porque tudo que sai da boca de Deus acontece. Tudo aquilo que Jesus fala se realiza. Quando Jesus fala do sinal dado por Deus, ele faz a gente lembrar de uma promessa do Antigo Testamento. Quando o povo peregrinou, quando os profetas falaram, quando todo mundo do povo tentou obedecer às leis, mas não conseguiu, o tempo todo no Antigo Testamento, você pode ler a parte que você quiser, e nela você vai encontrar a necessidade de um Messias. A necessidade que nós, seres humanos, temos de que Deus cumpra a sua promessa de nos enviar um Salvador. E não é que Deus cumpre a sua promessa? E não é que Deus cumpre a sua palavra? Não é que Deus tem uma palavra de autoridade? Quando Jesus vem a esse mundo, caminha entre nós, vive entre nós, nos ensina a respeito do reino de Deus e ainda se entrega, morre para que eu e você tenhamos os nossos pecados perdoados, ele comprova a veracidade da palavra de Deus. Porque aquilo tudo que foi falado no Antigo Testamento se cumpre em Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o primeiro sinal do fim dos tempos que a gente precisa prestar atenção. Se Jesus Cristo veio cumprir a palavra de Deus, a gente já precisa começar a ficar alerta e vigiar, porque Deus realmente faz aquilo que ele fala. E depois Jesus ele nos diz que assim como ele veio a primeira vez, ele virá de novo e ele virá para nos buscar. E isso é uma coisa que às vezes nos inquieta, porque a gente fica com dúvidas.
A gente não sabe o que fazer, a gente não sabe por onde começar muitas vezes. E eu quero te ajudar com isso. Não vem de mim essa sabedoria, não é porque eu estou falando, mas é porque a palavra de Deus fala isso, que a gente pode ter essa certeza. A nossa salvação, ela não depende do que eu faço e do que eu deixo de fazer. Não importa se eu fui muito bonzinho, se eu fui mais ou menos bonzinho, ou se eu fui mal. O que é necessário para que a gente tenha certeza da salvação é que Jesus se entregou no meu lugar. E se eu entendo que eu sou sujo de pecado, que eu sou pecador, e que Jesus, com o seu sangue derramado na cruz, me purifica, não importa o que eu faço ou deixo de fazer depois. Quando eu entrego minha vida para Ele e sei que Ele me limpou do meu pecado, eu posso viver plenamente, sem dúvida alguma, de que eu vou ter um lugar no reino dos céus. Mas isso não quer dizer que você possa ficar de boa na lagoa, fazer o que bem entender, mas significa que você agora, como filho de Deus, precisa prestar atenção nos sinais, que você precisa prestar atenção nas coisas que acontecem na igreja, com o corpo de Cristo. Significa que você precisa imitar a Cristo. Porque se você é filho de Deus, você é irmão de Jesus. Então, você precisa buscar se parecer com Ele. Assim como a gente às vezes é parecido com o nosso pai, com a nossa mãe, tanto para coisas boas quanto para coisas ruins, assim precisa ser a nossa busca pessoal da nossa vida, de constantemente lutar para parecer com Jesus Cristo, para ser igual a Ele, para ser obediente, para ser honesto, para ser um servo, assim como Ele foi. E a partir disso vem o segundo passo. Quando Jesus questiona a respeito das coisas que acontecem ao redor, ele faz o pessoal se ligar de uma coisa. Por exemplo, hoje em dia, quando você para e olha para o céu, vê umas nuvens, sente um vento diferente, tem muita gente que para e fica de braço cruzado e olha, falei que ia vir chuva? Tá vendo que vai dar sol amanhã? As pessoas olham para a natureza e percebem sinais que demonstram o que vai estar por vir. E daí Jesus questiona as pessoas que estão ouvindo ele dizendo assim, vocês olham o seu entorno, olham para a natureza e percebem sinais e sabem o que vão acontecer. Quanto mais vocês que conhecem ao reino de Deus precisam ficar atentos aos sinais. E ali Jesus fala de inúmeras coisas. Fala a respeito de enganos, de guerras, de fomes, de terremotos, de doenças, de um amor que vai se esfriar perto do final dos tempos. E essas coisas todas a gente já consegue ver e já consegue presenciar. E é ali que nós precisamos ficar ligados. Meu querido e minha querida, eu não sei dizer quando Jesus vai voltar, mas eu sei que Deus cumpriu a promessa dele de enviar Jesus. E porque ele cumpriu a promessa uma vez, eu sei que Deus vai cumprir de novo. Então eu sei que porque Deus é fiel a essa palavra, ele vai voltar novamente. E os sinais visíveis são muito claros de que a volta de Jesus é próxima, mas eu não sei dizer o dia nem a hora. Meu desejo é te convidar a ser esse servo vigilante, que não fica esperando para amanhã. Não é que nem aquela criança que quando a mãe sai de casa diz assim, filho, lava a louça, e daí o filho espera a mãe estacionar o carro na garagem para daí sair correndo lavar a louça antes de que a mãe chegue. Não seja assim. Seja um filho obediente de Deus. Seja um filho que deixa Deus orgulhoso, porque haverá recompensa no céu. E se nós, como filhos de Deus, mostrarmos ao mundo quanto é bom esperar e quanto é bom viver para esse Deus, com certeza muito mais pessoas vão poder conhecer esse Deus e não ficar de fora do seu reino. E se você quiser continuar conversando e aprendendo sobre o nosso texto e refletindo sobre aquilo que Lucas tem apresentado para a gente, não deixe de participar dos nossos estudos bíblicos presenciais toda sexta-feira aqui na Melk Pomerode, no centro, às 20 horas. Você é nosso convidado para vir participar desse momento. E o meu desejo é que Deus te abençoe.